O terceiro ponto está relacionado, sobretudo, boa Fernanda. O terceiro ponto, ele está atrelado à recompensa. O seu cérebro, ele aguarda uma recompensa pelo esforço que foi feito. O nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Pensa comigo. Determinado atleta, imagina um atleta que todo santo dia, após acabar o treino, ele fica batendo falta. Só batendo falta e batendo pênalti. Falta e pênalti. Para que ele faz isso? É um treinamento para que no momento do jogo ele consiga fazer exatamente o quê? Ele consiga obter o êxito. Imagina a sensação dessa pessoa, deste atleta, que fica todo santo dia, 1 hora após o treino, para efetuar um aumento de produtividade, um aumento de performance. Sem dúvida, quando ele consegue o êxito durante o jogo, durante a partida oficial, existe um prazer muito grande. Ou seja, por que ele faz aquilo? Vamos raciocinar como é que funciona o cérebro desse atleta de alta performance. Aliás, hoje nós lançamos um e-book, um artigo no blog. Se você está cadastrado nas minhas listas de e-mail, certamente você recebeu em primeira mão esse artigo, que é o Modelagem de Campeão. Eu escrevi esse artigo onde eu falo sobre como funcionam os comportamentos dos campeões, como funciona o comportamento daquelas pessoas que já atingiram o objetivo que elas traçaram. Sem dúvida, esses comportamentos, eles podem ser modelados, ou seja, você poderá incorporar esses comportamentos de sucesso à sua rotina. E certamente a recompensa está atrelada a esse processo de funcionamento cerebral. Quando você tem uma recompensa, o seu cérebro ele quer conquistar aquele objetivo para poder usufruir da recompensa. Pensa numa criança que diz assim: olha, se você cumprir a sua obrigação, você vai receber uma bala, um queimado, um doce. Imagine. O que acontece ali? A criança ela faz a atividade porque o cérebro está focado na recompensa. Funciona dessa forma. Olha, se você cumprir a tarefa X, você vai ganhar Y. Isso está relacionado, não é a uma educação certa ou errada. Eu ouço muito essa expressão. Ah, mas isso é educar de forma errada, ou isso é educar de forma certa, lógico, quando a gente está mencionando uma criança. Mas a gente não está falando sobre uma criança necessariamente, a gente está falando também dos adultos. O adulto quer ver exatamente assim: olha, estude todo santo dia, pelo menos 3 horas, porque eu já fui lá no futuro e voltei e observei que você será aprovado no concurso se você conseguir estudar 3 horas todo santo dia. Agora tem que ser todo santo dia, sábado, domingo, feriado. Se você fizer isso durante os 365 dias do ano, ou seja, 1095 dias, não é isso? Então vamos lá, 1195 dias. Se você fizer isso, 1195 horas, melhor dizendo, 365 dias no ano, você vai encontrar, ou você com certeza vai ter a recompensa da aprovação. Quando eu digo isso, que quando você atingir 1195 horas de estudo, você vai ter a recompensa da aprovação, que é capaz de você querer fazer as 1195 horas só hoje. Observou? É capaz de você querer fazer as 1195 horas só hoje. A mamãe aí presente, um beijo, mãe. Olha só, Niceia aí presente, Niceia. Tá sendo atendido lá o seu pedido no Telegram acerca do comentário das questões em relação aos dispositivos. É isso aí, galera, sejam bem-vindos. Então, quanto maior for a percepção de valor da recompensa pelo seu cérebro, um grande abraço. Quanto maior for a percepção de valor, repetindo, pelo seu cérebro,
em relação à recompensa, mais motivado você vai estar, mais atenção você vai ter. Então, a recompensa, ela retroalimenta, ela vai retroalimentar a parte da motivação e a parte da atenção, que foram os dois primeiros fatores ou elementos que eu falei. Então, quando você sabe da recompensa e sabe que vai atingi-la, você vai retroalimentar a ideia da motivação e da atenção. Você vai estar mais atento, ou você vai estar mais motivado, e estando motivado você vai estar mais atento, e isso vai gerar uma recompensa. Então, com essa recompensa, você usufrui daquela recompensa, fica mais motivado, tem mais atenção, e tem uma nova recompensa. Veja que isso é um ciclo virtuoso. Quando você entra nesse círculo, ou ciclo virtuoso, certamente você vai querer fazer isso cada vez mais. E o que é fenomenal é que para que isso aconteça, para que isso entre num processo de ciclo ou de círculo virtuoso, você precisa fazer isso com um maior hábito. Exatamente, boa ouvir isso. Já saiu lá a questão das 20 horas. Então é fundamental que você estabeleça, anote pequenas metas. Tem que haver um descanso, um autocontrole. Pode falar mais sobre isso, sim. A recompensa diária tem a ver com descanso ou com auto-reconhecimento. Pode ser as duas coisas. Olha, quando a gente fala sobretudo assim, olha, ao final do dia, caso eu cumpra a minha meta, não, vamos estabelecer uma meta específica. Imagine que eu diga assim, olha, hoje eu tenho uma meta a cumprir, que é de estudar durante 4 horas. Olha, se eu cumprir essa meta, eu poderei ficar no celular pelo menos 1h30. Imagine que você ama estar no celular. 1h30. Você estabeleceu o quê? Uma recompensa porque você cumpriu todo o processo inicial. Ou imagine que você tenha recompensas que são intuitivas. Se você cumprir a meta ao longo do dia, se eu cumprir a meta ao longo do dia, eu terei mais tempo para estar com meu filho ou com minha filha. Eu terei mais tempo para estar com... Você vai pensar com sua esposa, com seu esposo. Então você vai raciocinar micro-recompensas. E aí é esse detalhe da recompensa, por entender que é muito importante, que você deve ter a máxima atenção para esse aspecto que eu estou lhe dizendo neste momento. Olha a atenção que eu falei para você. Você tem que estabelecer pequenas metas e pequenas recompensas para que o seu cérebro se sinta motivado a aprender cada vez mais. E essas recompensas, elas podem ser diárias, tá? A recompensa, gente, não significa necessariamente um bem material. Bota isso na sua mente. Quando eu falo em recompensa, eu estou falando em um benefício que você vai ter. E esse benefício ele deve ser pautado sobretudo no que você mais gosta, tá? Então, por exemplo, imagine que eu diga ainda o seguinte, olha, se você conseguir cumprir a tarefa da sexta-feira ou a tarefa do sábado, domingo você está de folga. Imagine, cumpriu a meta da semana até o sábado, domingo você não precisa pegar no livro. Isso é uma recompensa maravilhosa. Você vai ter o domingo livre. Eu utilizo muito esse viés de recompensa nos meus treinamentos personalizados. Os alunos que são acompanhados por mim, eles solicitam o domingo. Eu sempre digo, logo na consultoria, olha, para que você tenha o domingo, ou seja, a recompensa, você vai precisar despender, você vai precisar proporcionar, você vai precisar se doar um tempo maior ao longo da semana. Imagina a seguinte situação hipotética. Vamos pensar, vamos raciocinar uma situação que envolva exatamente o seguinte. Vamos raciocinar assim. Imagine que exista uma meta e esta meta ela envolva uma carga horária semanal. E que esta carga horária semanal, imagine que seja uma carga horária, vamos pensar em uma carga horária de 42 horas. Vamos pensar numa carga horária semanal já elevada, de 42 horas. Pensou? Aí imagine que você diga assim, olha,
Ou não, vamos pensar uma carga horária de 21 horas, que é uma mais simples. Aí você fala assim, ó, numa carga horária de 21 horas, eu tenho que estudar, imagine, 3 horas todos os dias. Ok. Mas, imagine que eu queira folgar no domingo. Então, que eu não queira estudar as 3 horas no domingo. Então, o que é que você pode fazer? Eu posso pegar essas 3 horas do domingo e diluir na semana. Então, na terça, na quinta e no sábado eu estudo 4 horas. Imagine porque você faz academia segunda, quarta e sexta, imagine, e essa 1 hora da academia você utiliza na terça, na quinta e no sábado para esta 1 hora adicional em relação aos estudos. Esse é só um exemplo do aumento de produtividade que você pode ter. E porque produtividade é a velocidade da produção. Então, quando você tem mais tempo despendido com atenção, com compreensão, motivado e que vai gerar uma recompensa, sem dúvida você vai progredir. E quem está falando isso não é a partir de um achismo. Isso está relacionado, isso está focado em estudos da neurociência. A gente, olá Nájila, tudo bem? Então a gente está focado na neurociência. Nós não estamos, boa de série, daqui a pouquinho às 21 horas é o retorno. Então eu não estou falando aqui de algo que eu acho que vai dar certo, não, é na prática. São mais de 5 mil alunos aprovados seguindo o meu método, seguindo o método do professor Alain. Então quando a gente tem resultados contra resultados, não há argumento, não tem como a gente imaginar, a gente pensar que não vai existir êxito. É esse processo que você precisa enxergar. É este processo que você precisa visualizar. Então, quando você consegue enxergar esse cenário, mas não tenha dúvida que você vai ter um êxito cada vez maior. Então não esquece, vamos trazer agora já nesta fase final da aula de hoje alguns desdobramentos que nós falamos aqui. A gente disse o seguinte, que o nosso grande objetivo é potencializar, é criar um mapa do nosso processo de aprendizagem. E a partir da criação deste mapa do processo de aprendizagem, nós vamos alavancar a nossa produtividade. Aí eu lhe disse exatamente o seguinte, que você está assistindo uma aula e ao estar assistindo uma aula você precisa extrair informações. Aí eu trouxe o seguinte exemplo, eu disse que para que você tenha um aumento de produtividade estudantil, você precisa alavancar 4 pilares, planejamento, organização, aprendizado eficiente, inteligência emocional. É lógico que essas 4 palavras que eu estou identificando como pilares, elas possuem desdobramentos. Aí eu lhe disse o seguinte, que você precisa criar um mapa de atenção e de compreensão do que eu estou mencionando para você. Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro que precisa. Preciso planejar. Preciso planejar. Sim. O que é que você faz para planejar? Então, a palavra planejar é uma palavra estratégica. Então, você vai escrever planejar. Aí a gente criou isso como uma lousa. Você escreveu aqui planejamento. Desse planejamento, a gente puxou que existem desdobramentos, como definição de rotina, definição de objetivo, distribuição de disciplinas. Aliás, o que eu postei aqui hoje no meu canal, aqui no Instagram, melhor dizendo, na minha página aqui no Instagram, no meu perfil, é sobre justamente a distribuição das disciplinas. Então, se você não sabe como distribuir as disciplinas, não deixe de assistir o vídeo que foi postado aqui no meu feed agora há pouco, tá certo? Então, eu chamo a atenção para esses grandes detalhes. Você precisa enxergar exatamente o que significa a palavra planejamento. Então, quando você entende, quando você compreende o que significa a palavra planejamento, o que é que você está fazendo? Você está dedicando uma atenção focada para gerar uma interpretação do que está sendo dito. Aí você teve uma compreensão da minha fala. Quando isso acontece, quando você tem uma compreensão, aí você começa a aprender. Aí o seu aprendizado ele se torna eficiente. Quando você tem compreensão da informação que você colocou para dentro do seu cérebro. Então, só que, Alan, como é que eu vou conseguir gerar essa compreensão? É só com atenção? Não. Existem 3 elementos que vão proporcionar
um grau, um aprendizado, especificamente uma ampliação gradativa deste cenário, deste mapa de orientação. Alan, e quais são esses elementos? Primeiro, para estudar você precisa estar motivado ou motivada. Estando motivado, a energia dedicada àquela tarefa ela se torna maior. Quando você dedica mais energia, automaticamente a sua atenção ela vai estar mais voltada para aquele aspecto, para aquele ponto. E quando você dedica uma atenção maior, não tenha dúvida que sua capacidade de absorção daquele conhecimento ela se torna muito maior, tá? Só que você tem que ter um cuidado para isso. Por quê? Porque o seu cérebro, em sua configuração de fábrica, ele não foi criado para isso. Ele foi criado para você economizar energia e não para você dedicar, despejar mais energia em um aspecto. É por isso que para que você tenha sucesso, você precisa fazer exatamente o quê? Você precisa ensinar o seu cérebro como você ter sucesso. Mas, Alan, como é que segue esse caminho? Uma das formas é você modelar. Pensa na massa de modelar. Modelar é a modelagem de campeão. É você passar a ter comportamentos similares, semelhantes às pessoas que já atingiram o que você quer atingir, que no caso é a aprovação. Então, quando você consegue, quando você passa a fazer isso, sem dúvida, você vai ter resultados cada vez mais expressivos. E para que você possa apimentar de forma positiva, para que você possa adocicar este processo de motivação e de atenção, você vai colocar uma pitada de recompensa. Porque quando você dar a recompensa para o seu cérebro, ele raciocina o seguinte: olha, se eu tiver o comportamento motivado, e se isso gerar uma atenção maior, eu vou conseguir realizar essa tarefa com precisão. Se eu realizar essa tarefa com precisão, eu vou cumprir a meta que foi estabelecida. E eu vou cumprir dentro do prazo ou mais rápido. Se eu cumpro mais rápido ou dentro do prazo, eu vou conseguir alcançar o que eu quero, que é a recompensa. Então, o que é a recompensa? Eu vou repetir, a recompensa é o que você mais quer. Então, você vai cumprir um bom processo para ter o resultado. O resultado está relacionado a essa recompensa. Quando você consegue interpretar isso, o seu foco, ele passa a ser um foco muito maior no processo de aprendizagem. Então não esquece, você tem que saber muito bem o matre, a motivação, a atenção e a recompensa. Esses três elementos juntos certamente irão lhe proporcionar um aprendizado cada vez mais eficiente, tá certo?